Olá, sejam muito bem-vindos à apresentação dos resultados do quarto trimestre e ano de 2025 do Grupo Casas Bahia. Encerramos 2025 com dois marcos estruturais para o Grupo Casas Bahia: a conclusão da transformação da estrutura de capital e o nono trimestre consecutivo em expansão de margem EBITDA. Sobre a estrutura de capital, concluímos em 31 de dezembro uma importante transação que reduziu em cerca de 3 bilhões de reais a 10ª emissão de debêntures e diminuiu de forma estrutural os riscos de liquidez, de refinanciamento, abrindo espaço para uma nova fase do Grupo Casas Bahia. Do ponto de vista operacional, alcançamos 9 trimestres consecutivos de melhoria da margem EBITDA, que atingiu 9,8% no quarto TRI 2025, um avanço de 1,8 ponto percentual em relação ao quarto TRI 24 e de 1,3 ponto frente ao 3T 25. Ambos os resultados refletem a nossa disciplina de execução do plano de transformação e mostram que a companhia de hoje está estruturalmente mais forte do que há 2 anos. Mesmo nessa fase de transformação, temos mostrado a força da nossa marca e das vantagens competitivas da companhia, principalmente no que tange a nossa escala comercial, nossa infraestrutura logística e nossas soluções de crédito ao consumidor. Prova disso é que no trimestre tivemos um GMV recorde de 13,1 bilhões de reais, um crescimento de 8,7%, mantendo o foco nas categorias core e na rentabilidade. No online, registramos avanço de 21,7%. Foi o 5º trimestre consecutivo de crescimento, além de ganho expressivo de market share, principalmente em TVs e linha branca. O 3P seguiu expandindo nas categorias complementares ao core, com crescimento de 16,1%. Já o 1P avançou 25,6%, desempenho que já vinha positivo e ganhou ainda mais força com o início da parceria com o Mercado Livre em outubro, ampliando a nossa presença digital e reforçando a estratégia omnicanal. Nas lojas físicas, registramos o crescimento de 2,6% nas mesmas lojas, mesmo diante da elevada base de comparação, olhando lá para o quarto TRI do ano passado, além de um ganho de participação de mercado no ano, consolidando o nosso posicionamento como especialista, líder em eletroeletrônicos e móveis. Seguimos avançando com qualidade na concessão de crédito e bastante disciplina. Encerramos o ano com 6,6 bilhões de reais de carteira de crédito, mantendo os indicadores de inadimplência sob controle, mesmo em um cenário de piora no mercado. Nosso modelo de crédito continua sendo um diferencial competitivo relevante e um importante motor de rentabilidade e fidelização de clientes. Destaco também a robusta geração de caixa. Foram 1,8 bilhão de reais de fluxo de caixa livre da firma no trimestre e 2,2 bilhões no ano, com saldo de liquidez de 3,4 bilhões de reais ao final do período. Eu passo agora a palavra ao Elcio, que detalhará os resultados financeiros e a conclusão da transformação da nossa estrutura de capital. Obrigado, Renato. Olá a todos. O quarto trimestre teve vários destaques positivos, mas sem dúvida, o mais relevante foi o passo decisivo na transformação da estrutura de capital da companhia. Concluímos no dia 31 de dezembro uma transação que resultou na redução de 3 bilhões de dívida no balanço. Com isso, somado aos resultados positivos do trimestre, a dívida líquida foi reduzida em 75%, passando de 4,5 bilhões de reais para 1,1 bilhão de reais. Como consequência, a dívida financeira líquida caiu de 1,9 vezes para 0,4 vezes o EBITDA. Esse movimento transforma estruturalmente o balanço da companhia, criando uma base muito mais sólida para a próxima etapa da nossa evolução, que é chegar ao patamar de geração consistente de lucro líquido. Em paralelo a essa transformação no balanço, estamos entregando agora o 9º trimestre consecutivo de expansão da margem operacional. Também tivemos crescimento de 7% na carteira do crediário, mantendo os índices de inadimplência sob controle.
No trimestre, o fluxo de caixa foi de 1,8 bilhão de reais, levando a uma posição de liquidez de 3,4 bilhões de reais ao final do ano. A receita líquida atingiu 8,5 bilhões de reais, crescimento de 6,1% em relação ao quarto trimestre de 2024, refletindo a evolução consistente do GMV, que atingiu novo recorde histórico. O lucro bruto foi de 2,7 bilhões de reais, com margem bruta de 31,5%, avanço anual de 0,7 ponto percentual. As despesas operacionais permaneceram praticamente estáveis em termos nominais, mesmo com crescimento da receita de 6,1% e inflação de aproximadamente 4,3% no período. Como consequência, o SG&A como percentual da receita recuou 1,3 ponto percentual, evidenciando alavancagem operacional e disciplina no controle de despesas. O EBITDA ajustado atingiu 826 milhões de reais, crescimento de 29% em relação ao ano anterior, com margem de 9,8%. Vale mencionar que tivemos um impacto positivo do DIFAL, ao mesmo tempo em que o mercado segue migrando gradualmente para o mercado online, que possui margens estruturalmente menores que as lojas físicas. No resultado financeiro, observamos impacto positivo e não recorrente, decorrente da operação que transformou o nosso balanço. Vale lembrar que, com a transação que ocorreu no último dia do ano, ainda não capturamos o benefício recorrente da redução das despesas de juros, que deverá aparecer ao longo de 2026. Na linha de imposto de renda, tivemos um efeito negativo de 1,45 bilhão de reais relacionado ao imposto de renda diferido. Em nosso cenário base, a realização desses créditos ocorre dentro de um horizonte inferior a 10 anos, compatível com a geração de resultados tributáveis da companhia. No entanto, realizamos testes de estresse diante do atual cenário geopolítico, que apresenta elevado grau de incerteza. Nessas simulações, consideramos cenários macroeconômicos mais adversos, nos quais a realização desses créditos se daria em prazos mais longos. De forma prudente e conservadora, a companhia optou por constituir um ajuste contábil sobre parte desse ativo fiscal diferido. É importante destacar que esse ajuste não possui efeito caixa e tampouco altera a geração econômica da companhia, sendo exclusivamente um ajuste contábil. Desta forma, o prejuízo líquido do trimestre ficou em 1,5 bilhão de reais. Excluindo esse efeito específico relacionado ao imposto de renda diferido, o prejuízo líquido seria de 79 milhões de reais. Se analisamos o consolidado do ano, a receita líquida cresceu 7,3%, com GMV recorde. O lucro bruto cresceu 6,4% em relação ao ano anterior. A margem bruta teve um pequeno recuo de 0,3 ponto percentual para 30,5%, refletindo principalmente efeitos de mix de categorias e canais. Essa redução foi mais do que compensada pela redução nominal das despesas e pela melhoria de 1,9 ponto percentual nas despesas como percentual da receita. Com isso, o EBITDA ajustado avançou 30% no ano para 2,6 bilhões de reais, com expansão da margem de 7,2% para 8,8%. Em relação à geração de caixa, tivemos 1,8 bilhão de fluxo de caixa livre da firma no trimestre, aumento de 578 milhões em relação ao ano anterior. No acumulado do ano, atingimos 2,2 bilhões de reais, a maior geração de caixa livre da companhia nos últimos anos, um avanço de 1,2 bilhão em relação ao ano passado. Dando mais detalhes da transformação do balanço, concluímos a reestruturação da 10ª emissão de debêntures, com redução de 3 bilhões na dívida, explicada por 3 componentes principais. Primeiro, 2 bilhões em debêntures mandatoriamente conversíveis em ações.
610 milhões em descontos na conversão para as novas debêntures e o restante decorrente dos efeitos positivos do reperfilamento da dívida registrados contabilmente sob a rubrica de Debt Modification. É importante reforçar que dos 2 bilhões em debêntures mandatoriamente conversíveis, aproximadamente 1 bilhão já foi efetivamente convertido em ações e já aparece refletido no market cap da companhia. O outro aproximadamente 1 bilhão permanece na forma de debêntures mandatoriamente conversíveis com datas de conversão gradual até abril de 2027. Contudo, para efeitos contábeis, esse valor já está classificado no patrimônio líquido, dado que a conversão é mandatória e a quantidade de ações já está definida, não havendo qualquer incerteza em relação à diluição. Para efeitos de market cap, este valor, esse último 1 bilhão, aparecerá de forma gradual à medida que as conversões forem ocorrendo de forma efetiva. Essa operação, combinada com a primeira conversão realizada em agosto, transformou o balanço da companhia no segundo semestre. No final, reduzimos a dívida líquida em 3,8 bilhões, ou 77% de redução no segundo semestre. Como consequência, estimamos uma redução de aproximadamente 2,7 bilhões de reais em despesas financeiras entre 2026 e 2030, além de uma economia de caixa de cerca de 7,7 bilhões de reais, considerando o principal e juros da dívida. Dessa forma, encerramos o ano com a alavancagem de 0,4 vezes o EBITDA, um patamar estruturalmente muito mais confortável e muito distinto do cenário que enfrentamos até então. Este foi um movimento decisivo e é importante destacar que o aprimoramento da estrutura de capital é um processo contínuo. Seguimos trabalhando em outras frentes para reduzir e melhorar as condições da dívida de capital de giro remanescente. Renato, devolvo a palavra para suas considerações finais. Obrigado, Elcio. Encerramos 2025 com a sensação de dever cumprido em relação ao plano de transformação CB25. Reduzimos a dívida, fortalecemos o balanço, melhoramos margens por 9 trimestres consecutivos, retomamos o crescimento com recorde de GMV, priorizando rentabilidade e consolidamos uma geração de fluxo de caixa livre consistente. Mas seguimos com os pés no chão. O cenário macroeconômico ainda exige muita disciplina. Continuaremos focados em execução, eficiência operacional e monetização do nosso ecossistema. Entramos agora em uma nova fase e a companhia está mais sólida do que nunca. Concluímos a reestruturação do balanço e das operações e passamos a operar com uma plataforma de consumo especializada, com múltiplas alavancas de monetização, lojas físicas rentáveis, 1P digital forte, marketplace complementar e crescente, crediário robusto e serviços financeiros e de mídia ampliando a rentabilidade. O crescimento do GMV não é mais perseguido a qualquer custo. Priorizamos margem, geração de caixa e retorno sobre o capital investido. O risco de execução diminui substancialmente após 9 trimestres de entregas consistentes. A alavancagem está equalizada, a geração de caixa operacional é visível e a qualidade dos resultados melhorou de forma estrutural. Vamos agora continuar evoluindo os indicadores operacionais, otimizar as despesas financeiras, melhorando o capital de giro e maximizar a monetização de todo o nosso ecossistema com o crescimento dos negócios de alto retorno sobre o capital investido, como crédito, serviços e retail media. Acreditamos que essa nova fase ainda não está plenamente refletida na percepção de mercado. Vemos uma assimetria positiva à medida que continuarmos demonstrando consistência trimestre após trimestre. Seguimos confiantes no nosso posicionamento como o maior varejista especialista em eletroeletrônicos e móveis do Brasil, impulsionado pelo crédito, líder em lojas físicas e com a ambição de ser o maior comprador e vendedor de 1P do país. Agradeço aos nossos colaboradores, parceiros, fornecedores e investidores pela confiança ao longo dessa jornada. Seguimos com disciplina, foco e dedicação total a vocês. Muito obrigado e até a próxima.